Bom dia mais uma vez, meus irmãos. Quero agradecer ao pastor Henrique pelo convite, tanto para a escola bíblica quanto para o culto, para compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos e fazer aquilo, como eu mencionei anteriormente, aquilo que tem sido o meu prazer e minha profissão em conjunto. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar com aquilo que é também o meu de trabalhar com aquilo que me gera muito prazer. Eu amo falar de teologia, eu amo falar de Bíblia. E eu me lembro que em 2014, quando eu entrei na graduação, eu estava 1 ano já lá na Faculdade Batista e sem trabalhar, precisava de trabalho, né? Era bancado pelo meu pai, que está aqui, meu pai que me bancava, eu precisava de um trabalho. E eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para a teologia, preciso que o Senhor me sustente na teologia. Não adianta eu fazer teologia e ter meu sustento. E foi realmente isso que eu orei a Deus. Eu não vejo sentido em o Senhor me chamar para a teologia, para a educação teológica, e eu arranjar meu sustento de outra forma. E eu orei isso ao Senhor. E no final daquele ano, Deus me permitiu entrar na Faculdade Batista como estagiário. E estou lá, aí 10 anos que eu estou na Faculdade Batista. E Deus tem nos dado muita graça lá na instituição. Hoje estou como professor, estou como coordenador dos cursos de bacharelado em teologia. Deus tem sido muito bom, meus irmãos, porque nesses 10 anos, meu sustento tem vindo da teologia, meu sustento tem vindo do ensino da palavra de Deus, e é maravilhoso, meus irmãos, poder fazer isso, né? Dou aula de teologia sistemática, já dei aula de teologia bíblica, eu só não dou aula de teologia prática. Apesar de exercer o ministério pastoral, não sou a pessoa mais adequada para dar aula de teologia prática, não me sinto à vontade, não foi para isso que eu pesquisei, que eu me especializei, mas teologia bíblica e teologia sistemática é minha paixão. É o que eu estudei na minha graduação, é o que eu estudei no meu mestrado, é o que eu pretendo estudar no meu doutorado, e é o que eu pretendo continuar fazendo até o Senhor Jesus tocar a trombeta e me chamar. Até lá, pretendo ensinar teologia com a paixão que eu sinto em ensinar teologia, meus irmãos. Amo isso demais. Então, muito obrigado, pastor, por poder estar aqui com os irmãos, pelo convite para estar aqui com os irmãos nesse domingo de manhã. Meus queridos, meu amor, só... isso. Quando falava com o pastor Henrique sobre o que falar com os irmãos, né? Estávamos conversando essa semana ou na outra, nem lembro agora, quando a gente estava conversando para alinhar como que ia ser hoje pela manhã. Eu até perguntei para ele se era para ser algo temático para o Dia dos Pais. E ele deu uma resposta que eu achei muito interessante. Lá nós trabalhamos, abre a Bíblia e expõe a Bíblia. Não precisa se preocupar com temas. E isso me veio à tona, meus queridos, algo que eu creio que seja o mote aqui da Igreja Batista Reformada, o amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia. Nós compartilhamos disso também lá na Igreja Batista Ágape. Nós temos o prazer de, nas nossas escolas bíblicas, pelo menos, né? Aqui eu vi que vocês seguem um padrão de doutrinas, né? De temas doutrinários. Lá na Ágape nós temos o hábito de lermos a Bíblia em 4 anos. E a nossa EBD é o texto da semana. Os irmãos leem os textos durante a semana, Bíblia. Não tem apostila, não tem... Nós lá, a maioria, somos professores de teologia, né, os professores, e a gente dá aula do texto, aula de teologia bíblica, porque nós também compartilhamos desse amor pelas Escrituras. As Escrituras norteiam os nossos domingos, né? Antigo Testamento no primeiro semestre, Novo Testamento no segundo, e essas são as leituras que norteiam as nossas EBDs. E quando o pastor falou isso, me veio à tona um texto de Neemias, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã, o texto de Neemias. Então eu te convido a abrir lá no capítulo 8 de Neemias. Não sei se será projetado, mas se for, eu vou seguir na Almeida atualizada também, que os irmãos têm feito a leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 1, meus irmãos. E diz assim a palavra de Deus, Neemias, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês e Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias.
À sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelitas, Arias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: vão para casa, comam, bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Senhor nosso Deus, queremos ouvir a Tua palavra nesta manhã, Pai. Fala ao nosso coração e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, deixa eu só ajeitar aqui para eu não me perder no tempo. Meus irmãos, texto de Neemias, um belíssimo texto, um texto histórico, muito gostoso de se ler, apesar de algumas genealogias. O livro de Neemias é um livro muito gostoso de se ler, é um livro, narrativas geralmente são mais fáceis. Eu creio que o grande desafio do Antigo Testamento são as profecias e os textos normativos. Agora, narrativas são um tanto quanto agradáveis, pelo menos na sua leitura inicial. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu acho pertinente nós falarmos um pouco do contexto geral em que Neemias está aqui, meus irmãos. Os irmãos devem saber, Esdras e Neemias são pós-exílicos. O povo de Israel está voltando do exílio, após um exílio relativamente longo na Babilônia. Aí a Babilônia cai, os persas assumem o império do Antigo Oriente. E o imperador Ciro nos diz, o livro de Esdras, no primeiro versículo do livro de Esdras, diz que Ciro emite um decreto e autoriza o povo a voltar para casa. E quando nós lemos o livro de Esdras, em especial, até porque na Bíblia hebraica Esdras e Neemias é um único livro, então quando a gente lê a primeira parte desse livro único na Bíblia hebraica, para nós apenas o livro de Esdras, nós temos a menção de que quem vai comandar esse retorno para casa é um homem chamado Zorobabel, ou Sesbazar. Sesbazar no início de Esdras, depois ele ganha outro nome, Zorobabel, e aí discutem se é a mesma pessoa ou não era. Eu acho que é a mesma pessoa. Então Sesbazar, Zorobabel, essa pessoa comanda o retorno dos exilados. E ele vai lá, volta, junto com ele vem em torno de 50 mil judeus, voltando junto com ele para Jerusalém. E eles começam a reconstruir a cidade. Eles começam a reconstruir as casas em especial. E aí eles têm uma crise de ânimo ali no meio do caminho, e aí é enviado o Esdras, que também está lá ainda está lá em Suzã, na Pérsia. Ele também é enviado de volta, vem com uma leva um pouco menor, ele vai para Jerusalém com 2.000, 2.500 pessoas. E ele volta também para Jerusalém. Esdras é um escriba, é um sacerdote. Ele, portanto, diferentemente de Zorobabel, ele tem um conhecimento religioso. E quando ele chega, ele se espanta, porque não tem templo. Tem que erguer o templo. Estão cuidando das casas e não estão cuidando do templo. E aí Esdras comanda uma reforma religiosa nesse povo que retorna do exílio. E há um grande avivamento nessa comunidade que está voltando. Essa grande comunidade com a construção do templo e tudo mais. Contemporâneos a Esdras nesse tempo eram os profetas Ageu e Zacarias. Aquele famoso texto de Ageu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, era uma referência a esse templo, que era um templo muito menor em relação ao templo que Salomão outrora havia erguido lá no livro de Reis.
Era um templo muito mais compacto. Mas a glória desse templo seria maior do que havia sido a glória do templo de Salomão. Porque Deus faria uma grande obra nessa comunidade pós-exílica. Após alguns anos, meus queridos, quem vem é Neemias. Neemias começa o livro dele dizendo que que ele está muito triste porque novamente há um desânimo sobre o povo de Deus. Novamente esse povo fica desanimado. Eles ficam desanimados porque eles têm enfrentado muitos adversários em volta deles. Eles têm enfrentado muitos desafios para lidar com o restabelecimento da cidade, com os ataques dos inimigos que cercam o povo de Deus. E aparentemente esse era o problema. E de Neemias capítulo 1 até Neemias capítulo 7, nós vemos Neemias, o governador, empreendendo uma obra política muito forte. Ele reconstrói os muros da cidade. E do capítulo 1 ao capítulo 7, meus irmãos, é uma lição de liderança para nós. É uma lição de administração. Neemias, ele lidera de uma forma fora de série aquele povo. Deus vem junto com o seu favor e com a sua graça. E ele realiza aquilo que é irreal, não é real aos nossos olhos. Em menos de 50 dias, se minha memória não falha, as muralhas são erguidas. Foi uma obra, meus irmãos, uma empreitada intensa. Há quem diga que os muros não estavam de todo caídos, por isso que foi rápido. Meus irmãos, pode estar meio capenga os muros, pode não ter nada. Quando Deus está no meio da história, Ele faz o milagre dele acontecer, e o milagre aconteceu, os muros foram erguidos. Deus tem poder para erguer muros e fazer um milagre dele para esses muros se levantarem. Sofrendo ataques, sofrendo tribulações, sofrendo adversidades. Mas, meus irmãos, eu creio que não era esse o grande problema. O problema do povo que está voltando do exílio não era a não construção dos muros. Eu não creio que era esse o problema. Eu não creio que o problema era político. Eu não creio que o problema era os inimigos atacando. Eu não creio que era nada disso. Apesar de Esdras e Neemias darem às vezes essa impressão para nós. Porque quando a gente entra no capítulo 8, que é o início da segunda parte do livro de Neemias, algo acontece que é fora de série. A palavra de Deus é lida, meus irmãos. E não sei se você viu aqui no texto, quem pediu para ler foi o próprio povo. Não foi uma ordenança de Esdras e não foi uma ordenança de Neemias. Mas foi um desejo do próprio povo de Deus que estava naquela cidade. Antes ainda de entrar no texto, meus irmãos, ainda nessa parte de contextualização, o grande pecado de Israel que os fez ir para o exílio foi a desobediência aos mandamentos de Deus decretados na sua lei. Israel desobedeceu a lei de Deus. Eles ignoraram essa lei. E Deus envia seus profetas para os alertarem disso. E eles ignoraram os profetas também. E foi essa desobediência às ordens do Senhor que os fez irem para o exílio. Foi a ignorância à palavra de Deus. E não foi por falta de aviso, meus irmãos. Estava lá em Deuteronômio, está nos profetas. Várias vezes é mencionado esse alerta para eles permanecerem fiéis à palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando essa comunidade volta do exílio, se tem algo que eles têm que tomar cuidado para não voltar a acontecer, é de novo eles desobedecerem a lei de Deus. Eles sabem disso, porque eles sabem a causa que os fez ir para o exílio. E eles não querem voltar para o exílio. Eles querem ficar em Jerusalém. Ora, se o que me tirou de Jerusalém foi a desobediência à palavra de Deus, o que eu tenho que fazer agora que eu estou de volta em Jerusalém? Guardar a palavra de Deus. E minha intenção, meus irmãos, portanto, nessa manhã, com essa contextualização do livro, com essa leitura do capítulo 8 de Neemias, minha proposta nessa manhã é que nós olhemos esse texto e percebamos que a palavra de Deus, meus queridos, ela é poderosa e ela gera vida naquele que a lê e naquele que a compreende. Mas para isso nós temos que lê-la e nós temos que compreendê-la. Se nós não lermos e se nós não compreendermos, nós não viveremos o poder da vida que essa palavra gera em nós. Eu quero refletir nesses 3 passos com os irmãos. Ouvir, compreender e desfrutar da vida que essa palavra gera em nós. Aos olhos do que esse povo vivenciou durante esse retorno do exílio sob o governo de Neemias.
Primeiro ponto, então, meus irmãos, para viver o poder da palavra de Deus, é necessário parar o que estamos fazendo para ouvirmos a palavra de Deus. Primeira coisa é parar para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, olhem aqui no texto, diz assim, verso 1 na parte B, todo o povo se reuniu e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Meus irmãos, iniciou o 7º mês. Eles pararam tudo o que eles estavam fazendo. Eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, para viver o poder da palavra de Deus, a gente tem que parar o que a gente está fazendo. Temos que parar os ruídos externos e internos e ouvir a palavra de Deus. E isso é muito pertinente para o mundo de hoje, meus queridos, porque nós vivemos num mundo de agitações diárias, intensas e constantes. O nosso cérebro não para. Falo pelo menos por mim, não sei o de vocês. Mas eu acordo 6, 6:30 da manhã e o meu cérebro já está pensando no que eu tenho que fazer às 7, porque às 7 horas eu tenho que sair já. Às 7 horas eu tenho que fazer minhas atividades físicas. Voltar às 8. Aí eu tomo um café com a minha esposa às 8. A gente toma um café juntos até 8:30, 9 horas. E em geral 9 horas começa a primeira parte do meu dia, é mais oficial. Então eu acordo já com o meu cérebro. Se eu atrasar 15 minutos, meus irmãos, nesse levantar, já prejudicou todo o resto da minha rotina. Eu não posso atrasar esses 15 minutos. Então o cérebro já começa agitado. Eu vou dormir pensando no horário que eu tenho que acordar, em tudo que eu tenho que fazer no outro dia. Nossa mente é assim, meus irmãos. E creio que eu não estou sozinho. Eu creio que muitos aqui compartilham da mesma agitação. Eu tive que colocar na minha agenda horário de devocional, pastor. Eu tive que colocar na minha agenda, porque senão eu não paro. Eu tive que colocar o horário da minha agenda devocional. É a hora que eu paro para ler uma devocional, porque senão eu não vou parar para ler. Meus irmãos, eu sou pastor, eu estou falando isso sendo pastor. Porque a gente não para. A gente não para. E aí tem que fazer um exercício de disciplina na hora do devocional para eu parar para ouvir a voz de Deus. E não ficar com a minha mente divagando nas outras coisas que eu tenho que fazer depois. É um exercício, meus irmãos. Porque o mundo de hoje exige tanto de nós. Não sei quantos ouvem o pastor Iago Martins. Ele está nos Estados Unidos há algumas semanas. E eu achei curioso que ele falou que ele está lá estudando. E a mentalidade do estadunidense é um pouco diferente, né? Ele está lá e ele diz que ele estuda praticamente o dia inteiro. Ele falou que no Brasil ele tinha tantos afazeres, que daí ele tem que cuidar da igreja, ele fica estudando o dia inteiro. Ele está até perdido, ele falou que ele não consegue se encaixar nesse mundo em que ele tem tanto tempo disponível para estudar, ele está até meio desorientado. Ele não está acostumado em só se dedicar a estudar a palavra de Deus. Uma outra cultura, outra realidade, que não é a nossa aqui. A gente tem que pastorear, no caso, né, pastorear, trabalhar, estudar e cuidar da família. Vocês têm que trabalhar, exercer seus ministérios aqui na igreja. E parar para ouvir a palavra de Deus. A gente para quando? Nós temos que ter essa disciplina, meus irmãos. Quando eu penso nisso, eu olho para Marta e Maria, aquela famosa passagem em que Marta e Maria, lá em Lucas capítulo 10, Jesus encontra essas duas irmãs lá. E Marta tão preocupada em fazer o melhor para o Senhor. Ela quer fazer o melhor. Ela quer fazer o melhor. Ela quer dar o melhor. Mas Jesus, quando olha o serviço de Marta e olha a escolha de Maria, ele falou: Marta, Marta, eu sei que você está aí querendo fazer o melhor, mas Maria escolheu a boa parte, e esta parte não lhe será tirada. Aquilo mexe tanto comigo quando eu estou agitado, meus queridos. Olhando esse texto, preparar o sermão nessa semana, aquilo mexe muito com a gente. Maria escolheu se assentar aos pés de Jesus e ouvir. Ela não foi fazer comida, ela não foi limpar a casa, ela escolheu parar para ouvir. Era a hora de ouvir. Não era a hora de trabalhar, não era a hora de servir, era a hora de ser servida pelo Mestre. E ela parou para ouvir Jesus. Precisamos cessar a agitação diária para ouvir a voz de Deus. Aqui também me chama a atenção ainda nessa primeira parte, meus queridos. Esdras, ele lê a lei para todo o povo sem restrições. Não tem divisão em classes, não. Não tem classe das crianças, classe dos jovens, não tem o grupo dos idosos, não tem culto de juventude. Todo o povo de Deus se reúne em assembleia e ouvem.
Não tenho nada contra divisões, meus queridos. Embora eu perceba aqui que as crianças participam do culto público. Não tenho nada contra quem divide, quem não divide. Isso é da gestão eclesiástica de cada igreja local. Mas me chama a atenção que, nesse texto aqui, todos se reuniram para ouvir. Sem divisão. Porque há um propósito comum em todos. É interessante também ver, né, que ele destaca aqui, né, todos que compreendem. Homens, mulheres, idosos, jovens, crianças que já conseguem compreender também aquilo que está sendo lido. Todos se reúnem com um propósito comum, meus queridos. Um propósito comum. A sede de ouvir a voz de Deus. A sede de ouvir a voz de Deus é o que une esse povo. A sede para conhecer, ouvir e compreender aquilo que havia sido a causa dos seus ancestrais terem ido embora, não vai ser a causa desse povo. Eles vão ouvir e compreender. Todos juntos vão ouvir e compreender. A palavra de Deus os une. A palavra de Deus os une. Não tem estratégias eclesiásticas, meus queridos, estratégias ministeriais que superem o poder da palavra de Deus. A gente não precisa de estratégia, não precisa ter uma retórica, não precisa ter piadinha, não precisa ter luz, defeito. Não precisa ter um repertório completo, meus queridos. Só precisa de uma coisa: palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. E um povo sedento para ouvir essa palavra. Os recursos ajudam? Ajudam, mas é ajuda. Se não tiver, não tem crise não. Porque só tem uma coisa que gera transformação e mudança na vida das pessoas, e isso é a palavra de Deus. Já fui em igrejas, meus queridos, que tinham muitos recursos, lindos, é lindo, é maravilhoso. Mas na hora da pregação, Jesus, a gente vai clamando a misericórdia do Senhor. Porque o que muda, meus queridos, não são os recursos. O que muda é a palavra. Palavra pregada é o que gera transformação e mudança. Foi um período intenso de leitura, meus irmãos. Diz o texto aqui, meus irmãos. Olha ali no verso 4. Esdras, o escriba, estavam no púlpito de madeira e estavam em pé. Opa, cadê aqui? Deixa eu achar aqui. Ali no verso 5. Quando abriu o livro, parte B, quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Agora, meus irmãos, volta no verso 3. Esdras leu do amanhecer ao meio-dia. Meus irmãos, a comunidade ficou de pé do amanhecer, 5:30, 6 horas da manhã, ao meio-dia. Eles ficaram de pé, ouvindo a palavra de Deus. Quando isso aqui, eu falei, misericórdia, Senhor. Às vezes a gente não aguenta participar do momento de adoração. 10, 15 minutos. Estávamos ontem em intercâmbio de juventudes lá em Colombo. E uma das nossas jovens falou para mim e para minha esposa, sentou, fiquei muito tempo. A gente fez um louvor mais longo, né? Intercâmbio de juventude, então acaba tendo um louvor mais longo. 5 músicas, ela sentou assim, eu falei, nossa, eu estou tão cansado. Na hora me veio à mente isso aqui. A comunidade ficou de pé das 6 da manhã às 12 horas. Do amanhecer ao meio-dia. Meus irmãos, que coisa extraordinária. O que a sede da palavra de Deus faz. A sede da palavra de Deus fez esse povo ficar de pé. A reverência, o temor, fez esse povo ficar de pé. Meus queridos, eu não ligo da gente ler a Bíblia sentado, de pé. Entendam, eu não acho que o foco aqui seja... A gente tem que ler a Bíblia de pé e ficar esse tempo todo. Mas é o que a palavra de Deus causa no coração de um povo. A palavra de Deus veio tão forte sobre esse povo que eles não sentiram as dores físicas, provavelmente, de ficar de pé esse tempo todo. Não sentiram? Tamanho foi o poder que a palavra de Deus está propagando aqui nesse lugar. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. A palavra de Deus, pregada com fidelidade, desperta a atenção dos ouvintes, de tal forma que eles permanecem reverentes, porque é o próprio Deus falando. Não é historinha, é Deus falando. Quando a gente lê a Bíblia e prega a Bíblia, é Deus quem fala. Não é o pregador, é Deus. É o próprio Deus. Salmo 119, no verso 93, diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos,
pois é por meio deles que me tens dado vida. A palavra de Deus gera vida, não gera morte, cansaço, fadiga, tédio, gera vida. O Salmo 119, meus queridos, uma série de textos que enaltecem esse poder da palavra de Deus. Escolhi um dos vários que tem lá. Não me esquecerei dos teus preceitos, porque eles me geram vida, eles têm me dado vida. E a resposta dos ouvintes, meus irmãos, é maravilhosa. Essa resposta ela foi verbalizada e ela foi de humilhação. Diz aqui o texto que assim que eles ouvem a palavra de Deus, e Esdras finaliza a leitura, no verso 6, diz: Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém e amém. E inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. A resposta dos ouvintes à palavra de Deus foi verbalizada, não guardaram para si, eles não conseguiram guardar. Eles levantaram as mãos e falaram: Amém, amém. Gente, eles estão lendo a Torá aqui. Eles estão lendo os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles estão lendo Levítico, meus irmãos. Números. E eles levantam as mãos e eles falam: Amém e amém. E eles se jogam ao chão, vão com o rosto em terra num sinal de humilhação diante do Deus da palavra. Olha o poder que Levítico e Números, lido com fidelidade, causa na vida de um povo. Isso que eles ainda nem têm noção do Cristo. Imagina nós que temos noção do Cristo lendo Levítico e Números. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus tem que gerar isso nas nossas vidas, meus irmãos. Esse texto bateu tanto em mim nessa semana. A palavra de Deus ela tem que gerar isso quando a gente ouve. Ela tem que gerar um desejo de levantar as mãos e falar: Amém, Senhor, glórias a Ti. Ela tem que gerar em nós um desejo de se humilhar no chão diante do Deus dessa palavra, em contrição e humilhação. Apesar de eu não achar que a Bíblia pregue, meus irmãos, que a gente tem que ter tais símbolos e sinais na nossa vida, a gente tem que dobrar o joelho, a gente tem que se humilhar, de certa forma esses sinais refletem aquilo que está no nosso coração, meus irmãos. A gente dobra o joelho não porque no joelho tem um poder maior, mas porque quando eu dobro o meu joelho, de certa forma, talvez eu esteja refletindo o que está no meu coração. Um sinal de humilhação. Quando eu levanto as mãos, não é porque quando eu levanto as mãos tem um poder maior, mas é porque reflete aquilo que está no meu coração. Um sentimento de alegria que a palavra do nosso Deus gera. Talvez quando eu não faço isso, eu tenho que voltar para o meu coração e pensar: por que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou sendo humilhado por essa palavra? Será que ela não está gerando alegria em mim? Por reflexões que eu tive essa semana, que eu compartilho aqui com vocês. Porque foi algo que Deus falou muito ao meu coração. Muito. Esse povo verbaliza e demonstra o poder transformador da palavra. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar pensamentos e propósitos do coração. Meus irmãos, a palavra de Deus nos destrói. Ela quebra a gente de tal forma que a nossa única reação, de fato, é nos humilharmos diante dela. O poder foi tão intenso que a única reação que esse povo teve foi a contrição, foi a humilhação. Mas não basta apenas ouvir a palavra de Deus, meus irmãos. E eu vejo nesse texto que o ouvir não é a única coisa que nós temos aqui. Além deles ouvirem a palavra de Deus, também é necessário que nós compreendamos a palavra de Deus. Há muita gente que ouve, meus irmãos. Hoje a Bíblia, meus irmãos, ela virou jargão de coach, virou jargão de autores famosos. Aí você pega algumas obras aí como o Deixados para Trás, que eu mencionei anteriormente na escola bíblica. Os livros lá do Dan Brown, quando ele fala também de coisas da Bíblia, né? Código da Vinci, essas coisas todas aí. A Cabana, do Phil Young. A gente vai pegando todos esses livros que pegam trechos das Escrituras.
Está lá, estão aí, as pessoas estão lendo, achando que é Bíblia, achando que é a palavra de Deus. Um monte de ensinamento errôneo, um monte de ensinamento equivocado. Não basta apenas ouvirmos, meus irmãos, nós precisamos compreendê-las. Precisamos compreender os ensinamentos da palavra de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto é que tem levitas aqui. O texto diz que levitas foram designados aqui para espalhar-se no meio daquele povo. Então, conforme Esdras vai lendo, tem pequenos grupinhos com levitas, explicando. Então, como que eu imagino que aconteceu esse negócio, né? Esdras falava uma parte e ele dava um tempo. E aí os levitas iam lá e explicavam para o grupo que eles estavam, para que eles compreendessem. Aí Esdras lia mais uma parte, os levitas vão lá e explicam mais um pouco. E essa era a função dos levitas, meus irmãos, conforme Deuteronômio 33:10 prevê. Os levitas, eles tinham a missão de ensinar os estatutos da lei de Deus para o povo eleito. Pessoas habilitadas a ensinar a palavra de Deus são essenciais, meus irmãos, essenciais. Apesar de eu crer que Deus não precisa de pastores e mestres para falar pela sua palavra, e existem pessoas que podem abrir uma Bíblia e com a direção do Espírito Santo compreenderem e se converterem só com a leitura, mestres são essenciais, meus queridos, para gerar aprofundamento, para gerar mais conhecimento, para ajudar a igreja a combater equívocos, ensinamentos errôneos. É essencial termos mestres que nos ajudem a entender mais a palavra de Deus. Deus capacita, inclusive esse é um dos dons que Ele concede dons de conhecimento e sabedoria. E desperta pastores mestres das igrejas para ajudarem o povo a continuarem conhecendo a palavra do Senhor com profundidade. Uma das virtudes do pastor que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, é que ele tem que ser apto para ensinar. É uma das nossas tarefas, não é, pastor? É ensinar o povo de Deus. É garantir que aqueles que Deus coloca na nossa mão para cuidarmos sejam bem ensinados e não caiam em erros e falsas doutrinas. Paulo afirma que Deus concedeu dons para algumas pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres, lá em Efésios capítulo 4, verso 11. E meus irmãos, nós continuamos vivendo um momento de falsos ensinamentos muito grande. 2 João, 1ª, 2ª e 3ª João falam muito sobre isso, mas em especial trago aqui 2 João 2, 2 João 7 a 11, 2 João 2, 2 João 7 a 11, onde o apóstolo João deixa muito claro que a igreja deveria tomar cuidado com os falsos cristos que estavam adentrando as igrejas. Não recebam eles nas casas de vocês. Se alguém vem na casa de vocês para ensinar que Cristo não vem em carne, não recebam ele. Expulsem ele. Não recebam esses homens na casa de vocês. E não mudou muito, meus irmãos. As heresias só mudaram de nome e só mudaram os focos, mas elas continuam se espalhando no seio da igreja. E nós temos que tomar muito cuidado. Falsos mestres, meus irmãos, estão espalhados e eles infelizmente prestam um desserviço a ponto de serem chamados na Bíblia de anticristos. Os falsos mestres são chamados de anticristo nas Escrituras. Tamanho é o desserviço que eles prestam para o reino de Deus. Por isso que nós precisamos compreender a palavra, meus irmãos, para não sermos reféns dos falsos ensinamentos. Os ensinos heréticos que vão surgir no final do século XIX e início do século XX, Mormons, Testemunhas de Jeová, Adventismo, todos eles foram oriundos de pessoas que dentro do seio da igreja começaram a pregar ensinamentos falsos e levaram junto consigo parte da igreja de Jesus Cristo. O Adventismo nasceu na igreja batista, meus queridos. Foi um batista que deu início a esse movimento. E ele se arrependeu do que ele fez e ele voltou para a igreja batista depois, mas daí já surgiu o Adventismo. Não foi a Ellen White a fundadora do Adventismo, foi um senhor, esqueci o nome dele agora, mas ele nasce na igreja batista. E depois de 2 vezes falar que Jesus ia voltar e Jesus não voltou, ele viu que talvez ele tivesse errado. Aí ele volta atrás. Mas aí o Adventismo já estava formado, com seus outros mestres. E assim segue. Meus queridos, falsos ensinamentos estão espalhados e quando não compreendemos de forma genuína a palavra de Deus, nós podemos, apesar de ouvi-la, ser reféns desses falsos ensinamentos. Leitura sem compreensão do que se lê não tem sentido nenhum, meus irmãos.
Não tem sentido. A edificação ela só ocorre mediante o verdadeiro entendimento da palavra que nós estamos lendo. Paulo, ele diz a Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, esse eu gostaria de ler com os irmãos, 2 Timóteo, no capítulo 3. Paulo, ele lê junto com seu filho na fé, Timóteo, no verso 14. Quanto a você, Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as Sagradas Letras. Timóteo não é ignorante, meus queridos, ele já ouviu e já compreendeu as Sagradas Letras. Permaneça nisso, Timóteo, porque elas podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada e é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Meus irmãos, quando a palavra de Deus é compreendida, ela faz tudo isso aqui. Ela ensina, ela repreende, ela educa na justiça. Falei aqui para os irmãos, eu apanhei essa semana preparando esse sermão. E toda vez que eu preparo um sermão, eu apanho. A palavra de Deus causa isso na gente. Toda vez que eu faço o meu devocional com a qualidade que ele merece, eu apanho. Porque a palavra de Deus causa isso na gente. A palavra de Deus, quando ela é compreendida, ela nos destrói, meus irmãos. Ela nos mói. Lá em Lucas 22, no verso 44, Jesus diz: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Meus irmãos, Jesus é quem abre o nosso entendimento para entendermos o texto sagrado. Os discípulos caminharam 3 anos com Jesus, ouviram pregações deles por 3 anos, mas foi só no capítulo 24, depois que ele ressuscitou, que Jesus explicou de novo, e aí deu um boom no cérebro deles. Agora eu entendi. Agora faz sentido. Tudo que a gente viveu nesse tempo aqui agora está compreendido. É Jesus quem abre o nosso entendimento, meus irmãos. É Jesus quem nos dá a compreensão da sua palavra. Não devemos limitar a nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Devemos nos esforçar em buscar mestres genuínos. E meus irmãos, pastor, como eu vou identificar quem é um bom mestre? Faça o exercício dos bereanos, meus irmãos. Atos 17 nos ensina que quando alguém vem e ensina algo para você, você abre a sua Bíblia e na direção do Espírito você confere se aquilo que a pessoa está falando está aqui. É aí que você vai ter a certeza se a pessoa é um bom mestre ou não. Os bereanos ouviram Paulo, meus irmãos. Olha que privilégio. Privilégio que eles ouviram Paulo pregando. Que coisa fantástica. Eles devem ter olhado e falado: nossa, que bênção, meu irmão. Só deixa a gente dar um tempinho agora para conferir se está batendo com o que está aqui. Para a gente ter certeza que é a verdade. É assim, meus irmãos, que funciona. Nós devemos buscar bons mestres. Devemos nos esforçar nisso, bem como buscar a direção do Senhor em oração, para dessa forma nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus. E estudar a Bíblia não é papel de teólogo profissional não, meus irmãos. Não é só teólogo profissional que tem que estudar a Bíblia. Não é só teólogo profissional que tem que ler livros de teologia. Todos nós somos sacerdotes diante do nosso Deus. O sacrifício de Cristo nos conferiu isso. E devemos buscar, portanto, esse conhecimento com profundidade, porque essa é uma das nossas missões. E por fim, meus irmãos, para caminhar já para as finalizações, ao compreender a palavra de Deus e o seu poder, nós vivemos uma extraordinária alegria. A palavra de Deus, meus irmãos, conforme nós vemos aqui no capítulo 8, diz ali no verso 9, na parte B, Neemias alerta a eles que eles não deveriam prantear nem chorar. Provavelmente, meus irmãos, quando eles se humilharam ao chão diante da leitura da palavra, eles devem ter ficado chorosos, tristes, porque a palavra de Deus deve ter sido um lembrete de tudo que eles perderam no passado. Deve ter sido um lembrete. Meus irmãos, o povo judeu é um povo que valoriza muito a história pregressa. A história dos ancestrais é algo que pesa muito para eles. Algo que nós no Ocidente não temos muito. A gente não tem muito a nossa questão da ancestralidade em peso, mas para eles tinha muito peso.
E ao olhar tudo que seus antepassados abandonaram, aquilo trouxe um peso muito grande de tristeza para eles. De dor, de angústia. E é normal, meus queridos. Sendo bem sincero, eu acho que a palavra de Deus ela tem que gerar, sim, essa dor quando há coisas em nós que estão erradas. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo é que produz morte. A dor do pecado consciente, quando nós lemos a palavra de Deus, ela é normal, tem que acontecer. Se não acontece, tem alguma coisa errada. Só que ela não é para a morte. Ela não pode durar para sempre. Ela dura um tempo. E depois de um tempo a gente tem que levantar a cabeça e seguir. A palavra de Deus, meus irmãos, portanto, ela vai gerar em nós, sim, essa dor, mas nós não devemos permanecer abatidos. Porque se nos arrependemos genuinamente, devemos levantar nosso semblante e prosseguir em alegria. Neemias não deixou ninguém ficar abatido, não. Vocês se humilharam, se entristeceram, a palavra de Deus gerou pesar, mas agora se levantem, vão para suas casas, comam e bebam. Peguem uma parte desse alimento, compartilhem com quem não tem, para que eles também comam e bebam. Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Hoje vocês podem viver a alegria do Senhor. Chega de tristeza do exílio. Chega de tristeza de pesar pelos pecados cometidos. É hora de se alegrar, povo de Deus. A palavra de Deus transformou vocês. Se alegrem. A alegria do Senhor é a força de vocês. Neemias convoca essa assembleia a celebrar o Deus da palavra, o Deus salvador deste povo. A palavra de Deus, meus queridos, ela transforma a nossa mente, o nosso coração e traz um novo ânimo àquele que está abatido. Quando ouvimos, compreendemos e somos mudados pela palavra de Deus, nós nos tornamos pessoas diferentes. Não somos mais os mesmos. Não temos como. Sábio foram os apóstolos quando Jesus fez a pergunta para eles: por que vocês me seguem? Eu falei: Senhor, para onde iremos? Depois de ouvirmos tudo que o Senhor disse, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Meus queridos, não temos como permanecer os mesmos diante da palavra de Deus. Não faz sentido voltar atrás. É uma das indignações de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Como pode alguém que experimentou o poder do evangelho ensinar as coisas passadas de novo? Que seja anátema, amaldiçoado quem faz isso, porque não faz sentido. Porque a transformação é tão intensa que nós não permanecemos os mesmos. A comunidade pós-exílica, após essa primeira celebração, festejou, na sequência, aqui nos versos 13 ao verso 18, festejou a festa dos tabernáculos. E diz o texto, meus irmãos, no capítulo 8, no verso 17, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde o dia de Josué, filho de Num, até aquele dia. Gente, essa festa estava decretada na lei de Deus. E desde os tempos de Josué, durante todo o período da história de Israel, desde Josué, eles não haviam celebrado essa festa desse jeito. Mas agora eles foram transformados pelo poder da palavra. E eles fizeram uma festa sensacional, obedecendo a palavra de Deus. E foi talvez a maior festa dos tabernáculos na história desse povo. A alegria e a zelo em celebrar a obediência da palavra de Deus. Eu olho em nossa sociedade tantas pessoas dominadas pela tristeza, falta de sentido, ansiedade, medo, indiferença, egoísmo. Indiferença e egoísmo são os maus do século presente, meus queridos. O foco em si mesmo, nos seus sonhos, nas suas vontades, nos seus desejos, no que você quer alcançar e no que você vai fazer. Em paralelo à pregação que eu estava preparando essa semana, eu estava preparando também a pregação da noite, que a gente vai pregar em nossa igreja local. Também veio muito isso à tona em minha mente, essa busca pela nossa própria força. Essa é a nossa sociedade.
dedicam tanto tempo a si mesmos, aos seus desafios, aos seus sonhos, que não param para ouvir e compreender aquilo que de fato vai dar sentido e transformação à nossa existência. Meus irmãos, a gente dedica tanto tempo ao nosso próprio braço, a gente dedica tanto tempo ao nosso próprio conhecimento, ao nosso próprio sonho. Eu lidero juventude há alguns anos, meus queridos, e é um dos maiores desafios ao lidar com jovens é fazer eles tirarem o foco deles mesmos para olharem para aquilo que Cristo quer fazer na vida deles. Eu dou aula às vezes na Escola Telos da Primeira Igreja Batista de Curitiba, meus queridos. E lá são jovens, lá já foi comigo em algumas turmas da Telos. Jovens que escolheram um ano da sua vida para se dedicar a missões. Jovens, meus queridos, 20, 21, 22 anos. E eles abriram mão. Lógico, né? Tem que ter recurso financeiro. Alguns deles levantam ofertas, meus queridos, por anos para conseguir entrar na Escola Telos. Para dedicarem um ano fazendo missão. Porque entenderam que foi isso que Deus chamou eles para fazerem. Que coisa extraordinária. Mas, infelizmente, a maioria dos nossos jovens está focado no seu próprio sonho, na sua própria vontade, na sua própria força, e não naquilo que Deus quer fazer na vida deles. Porque há uma indiferença e um egoísmo disseminado. E nós não dedicamos tempo de qualidade para ouvirmos e compreendermos aquilo que de fato vai nos transformar e direcionar e dar sentido à nossa vida e à nossa existência. Há aqueles que não conhecem e, portanto, não conseguem compreender. Pessoas que estão presas às próprias paixões e sofrem por conta disso. O apóstolo Paulo diz que esses Deus entregou às suas próprias paixões e concupiscências, conforme está lá em Romanos, capítulo 1, verso 24 e 25. Pessoas entregues aos próprios desejos maus. Há aqueles que conhecem, mas não conseguem compreender plenamente. A esses Jesus compara na parábola dos solos. São aqueles que receberam a palavra de Deus e ela germinou, mas como estava num solo, diante dos desafios e das primeiras dificuldades, morreu. Ou como os espinhos, que diante das primeiras tentações desse mundo, também desistiu. O chamado de Deus nesse dia é para nós não sermos como esses solos, e nem sermos como aqueles que estão entregues às próprias paixões, mas de fato sermos aqueles que ouvem, compreendem e vivem o poder transformador da palavra de Deus que gera a vida e a alegria das nossas vidas. Feche seus olhos, quero orar com vocês. Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Pai, porque nós podemos ter acesso a ela hoje. E porque o Teu Espírito Santo é o nosso guia para lermos e compreendermos o texto sagrado. Senhor, nos ajuda, Pai, a na agitação do nosso dia a dia nós dedicarmos tempo para ouvir a Tua palavra. Nos ajuda a sermos disciplinados, Pai. Nos ajuda a nos organizarmos para sabermos escolher qual é a boa parte do nosso dia. E aprendermos com Maria, que soube escolher qual é a boa parte. Não permita que as distrações, o medo, a angústia, a ansiedade, tirem o foco daquilo que é a prioridade. Também nos ajude a compreender, Pai. Nos ajuda e nos direcione a encontrarmos mestres, homens de Deus, que ensinem a verdadeira palavra do Senhor. E também nos dê sabedoria, Pai, pelo Teu Espírito Santo, para continuarmos compreendendo os mistérios da Tua palavra, Pai. E por fim, Deus, se ouvirmos e compreendermos, queremos viver a alegria do Senhor, que é a nossa força. Meu Deus, não permita que a tristeza e a angústia venham reinar no nosso coração, mas realiza aquilo que está aqui em Neemias 8, Pai, conforme ouvirmos e compreendermos. Nos arrependemos e nos alegramos, porque o Senhor se torna a nossa força, Pai. Esteja com a Tua igreja, esteja com o Teu povo, cuidando de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.